Você já ouviu falar de alguém que sozinho abalou as estruturas de uma nação apenas com a pregação da palavra de Deus? Hoje você vai conhecer uma história tão surpreendente quanto inspiradora. Imagine um tempo em que pregar fora das igrejas era visto como uma ofensa, onde o evangelho era limitado aos bancos de templos vazios de fervor, e onde multidões viviam em completa escuridão espiritual. Foi nesse cenário que um homem simples, mas cheio do Espírito Santo, decidiu fazer o impensável. Ele saiu das paredes da religião e foi direto para as ruas, os campos, as minas de carvão e até os cemitérios. E o que aconteceu depois disso vai te surpreender. Mas atenção! Este vídeo não é apenas uma biografia, é um chamado para quem sente que há algo mais na fé, para quem crê que o verdadeiro avivamento ainda é possível, e para quem não quer viver um cristianismo frio e sem impacto. John Wesley não era o mais forte, não era o mais popular, nem o mais aceito pelos líderes religiosos de sua época, mas ele tinha algo que poucos hoje ousam buscar. Um coração incendiado por Deus e uma coragem que o levava a enfrentar multidões, críticas e até ameaças. Tudo por amor ao Evangelho. Você já se perguntou o que faz um homem sair da zona de conforto, largar o prestígio e ir ao encontro dos esquecidos? O que o motivava? Como ele reunia milhares de pessoas ao ar livre, sem microfone, sem redes sociais, sem estrutura? E o mais impressionante, porque até hoje as suas mensagens continuam transformando vidas. Neste vídeo você vai descobrir o que levou John Wesley a pregar nas ruas, mesmo sendo ridicularizado pelos próprios religiosos. Como suas pregações impactaram uma geração inteira e acenderam um avivamento que se espalhou por todo o mundo. As experiências sobrenaturais que aconteceram enquanto ele pregava e que ainda hoje desafiam a lógica. E por que sua mensagem continua tão atual e urgente nos nossos dias? Mas cuidado, ao ouvir essa história, você pode nunca mais encarar sua fé da mesma forma. Pode ser que algo desperte dentro de você. Uma chama, um chamado, uma inquietação santa que te leve a também sair das quatro paredes e viver o Evangelho com ousadia e paixão. Então, se você está cansado de uma fé superficial, se sente que há algo queimando dentro de você, ou mesmo se nunca ouviu falar de John Wesley, fique comigo até o final. Essa história pode ser o que o seu coração estava esperando. John Wesley nasceu em 1703, em Epworth, na Inglaterra. Filho de um pastor anglicano e de uma mãe profundamente piedosa, ele cresceu cercado pela fé cristã. Mas por incrível que pareça, mesmo com toda essa formação, Wesley só viria a experimentar um verdadeiro encontro com Deus muitos anos depois. Ele era extremamente disciplinado, metódico nos estudos e nas práticas religiosas. Na universidade, criou um grupo de oração e serviço cristão chamado Clube Santo, onde jejuavam, oravam e ajudavam os necessitados. Mas, apesar de toda sua dedicação, Wesley ainda não sentia paz. Ele fazia tudo certo e ainda assim sentia que faltava algo. Foi apenas após uma viagem missionária frustrada à América que Wesley voltou para a Inglaterra, quebrado, confuso e em crise espiritual. Ele pensava estar levando Deus aos outros, mas percebeu que ele mesmo ainda não conhecia a verdadeira graça. Então aconteceu algo que mudou sua história e a história da igreja para sempre. No dia 24 de maio de 1738, durante uma reunião em uma rua chamada Aldersgate, Wesley ouviu alguém lendo o prefácio de um livro escrito por Martinho Lutero. Enquanto ouvia sobre a justificação pela fé, ele descreveu o momento com uma frase que ecoaria através dos séculos. Senti meu coração estranhamente aquecido. Ali, ele entendeu pela primeira vez o que significava ir ser salvo pela fé em Cristo e não pelas obras. Foi o início de uma transformação tão profunda que ele não poderia mais se calar. A partir desse momento,
John Wesley começou a pregar com uma nova convicção. Mas havia um problema. As igrejas da Inglaterra não queriam ouvi-lo. Ele era considerado radical demais. Suas mensagens sobre arrependimento, santificação e salvação pessoal incomodavam os líderes da igreja estabelecida. Então ele fez algo ousado. Seguindo o exemplo de um amigo, George Whitefield, Wesley começou a pregar ao ar livre. Isso era algo inaceitável para os padrões da época. A igreja anglicana via isso como indigno e até herege. Mas Wesley não estava preocupado com a opinião dos homens. Ele estava tomado por um desejo ardente de alcançar os esquecidos, os mineiros, os camponeses, os pobres, os marginalizados, pessoas que jamais entrariam em uma igreja. E assim começaram os cultos nos campos. Ele pregava diante de centenas, depois milhares de pessoas. Muitas vezes começava antes do amanhecer, quando os trabalhadores iam para as minas. Outros o esperavam ao entardecer, com os rostos sujos de carvão e os olhos cheios de esperança. E sabe o que acontecia nesses encontros? As pessoas caíam de joelhos chorando, gritando por misericórdia, sentindo a presença do Espírito Santo de forma tão intensa que, mesmo sem instrumentos ou tecnologia, o ambiente se tornava sagrado. Houve relatos de curas físicas, libertações espirituais e conversões em massa. Pessoas que nunca haviam pisado numa igreja, agora estavam lendo a Bíblia, orando e mudando completamente suas vidas. O avivamento havia começado e não havia como contê-lo. Mas não pense que foi fácil. John Wesley foi perseguido, ameaçado, agredido fisicamente. Houve lugares onde multidões tentaram linchá-lo, jogavam pedras, tomates, até animais mortos sobre ele. Mas nenhuma dessas ameaças foi suficiente para fazê-lo desistir. Seu amor por Cristo era maior do que o medo da morte. E o mais impactante de tudo, Wesley não queria apenas multidões, ele queria discípulos comprometidos. Por isso, ele criou os grupos de classe. Pequenas reuniões onde os convertidos se reuniam para estudar a Bíblia, orar uns pelos outros e crescer em santidade. Ele entendia que o avivamento verdadeiro não termina no culto. Ele continua no caráter, na vida diária, na comunhão entre irmãos. Ao longo dos anos, Wesley percorreu mais de 400 mil quilômetros a cavalo, pregando cerca de 40 mil sermões. Ele andava em média 60 a 100 quilômetros por dia, com chuva, sol, neve ou vento. E mesmo com todo esse esforço, sempre dizia que o essencial era permanecer com o coração cheio de amor por Deus. E sabe o que é mais impressionante? John Wesley nunca fundou uma nova igreja. Ele permaneceu oficialmente ligado à igreja anglicana até o fim da vida. Mas a sua influência foi tão grande que, após sua morte, seus seguidores deram início ao movimento conhecido como metodismo, que mais tarde se espalhou para o mundo inteiro. Hoje, milhões de cristãos ao redor do mundo ainda seguem os ensinamentos e princípios deixados por ele. E o que tudo isso nos ensina? Que Deus não precisa dos mais fortes, não procura os mais talentosos. Ele usa os disponíveis, aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto, a abrir mão do reconhecimento humano e a obedecer, mesmo quando isso custa caro. John Wesley não ficou famoso por buscar fama. Ele ficou conhecido porque buscou fidelidade. E talvez, ao ouvir essa história, você perceba que o mesmo Deus que incendiou o coração daquele pregador do século XVIII ainda está procurando corações dispostos hoje. A história de John Wesley não é apenas um capítulo do passado, é uma voz que ainda ecoa no presente. Um chamado de Deus para aqueles que estão dispostos a viver o Evangelho com verdade, coragem e compaixão. Se um homem foi capaz de impactar gerações com uma Bíblia na mão e o fogo do Espírito no coração, imagine o que Deus pode fazer através de você, hoje, agora, onde você está. John Wesley pregava nas ruas, nos campos, nas vilas esquecidas,
E nós, neste tempo, temos a oportunidade de usar as redes sociais, os vídeos, a nossa voz, para também transmitir amor e paz ao mundo. A mesma chama que aqueceu o coração de John Wesley pode incendiar o seu hoje. Basta dizer: Senhor, eis-me aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber sempre uma nova palavra de fé, esperança e transformação. E nos comentários escreva: Senhor, aquece meu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Porque quando a palavra é semeada com amor, o mundo muda, e foi assim que John Wesley viveu, e é assim que devemos viver, propagando a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente todos vocês.